Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Rezende, eu estou auxiliando a área da comunicação no 23º Conselho Regional Espírita, que fica sediado em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, e nós fizemos ontem, dia 25 de maio, uma oficina, iniciando uma série de oficinas sobre ferramentas digitais. Nessa oficina, nós tratamos do primeiro tema, o Typebot, que é um formulário um pouco mais intuitivo, onde você tem liberdade de fazer uma série de estruturas, montagens, usando o sistema de fluxograma, ou seja, diagramas de fluxo, que vão te levar do ponto de partida até o ponto final, conduzindo o seu usuário ou a pessoa que está preenchendo de uma forma muito intuitiva, similar como se ela estivesse trocando mensagens com o WhatsApp. Isso fica muito mais amigável e garante que você tenha uma taxa de respostas muito maior do que do Google. Durante o uso da ferramenta, a gente vai tratar de alguns assuntos, alguns aspectos que eu considero um diferencial. Eu não quero aqui convencer você de abandonar o Google e usar somente essa ferramenta, mas fazer um convite a que você experimente coisas novas, saia da zona de conforto e evolua, principalmente se você é trabalhador da área da comunicação de algum centro espírita. Então, vamos lá à ferramenta. Mas vamos começar primeiro por uma conta que eu suponho que não foi usada ainda para criar e mostrar desde a criação da conta. Eu recomendo que vocês utilizem uma conta do Google e um navegador que já esteja logado nessa conta. Vou clicar aqui na pesquisa e vou digitar Typebot, Typebot. Vou dar um Enter e na pesquisa normalmente ele vai aparecer em primeiro lugar. Pode ser que ele apareça mais para baixo, mas é esse com o símbolo pretinho aqui, ó. Tá? É uma bolinha preta com um retângulo e uma barra brancas dentro. Clicou nele, você vai ser jogado nessa tela. Você pode aqui clicar com o botão direito e pedir para traduzir para outro idioma. Vamos pegar aqui, por exemplo, português. Esse navegador eu não uso ele em outro idioma, então ele não reconhecia ainda. Mas vamos lá. Português aqui, beleza, traduzir. E a gente vai ter aqui embaixo o botão laranja, comece gratuitamente. Ele vai pedir para a gente usar alguma forma de criação de conta. Eu recomendo usar o Google, fica mais fácil de entrar. Ou você pode cadastrar seu e-mail, mas você vai precisar entrar no seu e-mail, pegar código de validação, confirmação e trazer para cá. Vamos então continuar com o Google. E ele vai perguntar para mim qual é a conta que você quer usar. Vou usar essa primeira. Ele fala que ao continuar, o Google vai compartilhar com o Typebot o meu nome, endereço de e-mail, a foto do meu perfil e que eu tenho que consultar as políticas de privacidade e serviço. Eu vou dar continuar e pronto. Aqui você já vê a plataforma funcionando da maneira com que eles utilizam para captar leads, captar novas possibilidades de vendas, de assinaturas. Então ele fala assim, olha, bem-vindo ao Typebot, vamos começar com a sua jornada do Typebot. Que tipo de bot você está tentando criar? Isso daqui é muito parecido com aqueles chatbot que você vai falar com uma empresa para fazer uma reclamação, um atendimento, e vai ter um robozinho te atendendo. É a mesma coisa, só que você vai criar esse robô do zero. Aqui eu não vou entrar em detalhes, eu vou lá em cima no botão direito, Skip, pular. E já vamos direto para a página de criação. Então aqui no laranja eu vou criar um Typebot, mas antes disso vamos mexer na configuração aqui em cima, ó, Settings, e vamos vir aqui, Preferências, e idioma, vamos colocar português BR. Pronto, facilita um pouco mais para vocês. E aí sim, a gente vai criar um novo Typebot. Que se eu estiver lá na tela inicial, vou clicar aqui em laranja e começar do zero. Ou se tiver em inglês, Start from Scratch. Nessa primeira opção aqui, ó, comece do zero. E aqui eu vou fazer toda a construção. Welcome on the Flow Editor. In this video, I'll show you how you can create your first Typebot from A to Z, and you'll see how easy it is to get started. So, on the left here, you have a sidebar that contains many blocks, and these blocks will be the... E pronto. Vamos adiante.
E agora vamos lá para o lado esquerdo. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. No menu esquerdo nós temos algumas categorias. Nós temos as bubbles, que são bolhas, que é como eu vou começar a estruturação do meu formato. Nós temos as inputs, que são as entradas, e aí é como eu vou receber informação do cliente. Aqui em cima é como eu vou falar com ele, como se eu estivesse de um lado da conversa, e aqui ele do outro lado da conversa nos respondendo. Prestar atenção que nós temos dois do formato texto, e isso pode confundir, tá? Então nós temos uma bolha nossa de texto e uma resposta do cliente, texto também. Então só cuidar que o que é laranja é resposta. Nós temos mais para baixo algumas condicionais que de acordo com alguma condição ele vai fazer algo. Nós não usaremos isso agora, tá? E nós temos aqui integrações, eventos, para quando acontecer alguma coisa ele começar de novo ou responder, integrações que a gente vai usar do Google Sheets ou planilhas do Google, e tem outras possibilidades aqui que nós não vamos entrar agora. Até está aparecendo aqui uma opção de QR Code. Ontem, durante o curso, eu não tinha visto essa opção, então a gente vai testar ela aqui também, tá? Vamos lá. Nós vamos fazer aqui o início, sempre vai partir dessa bandeirinha, e repare que tem uma bolinha para conectar com alguma coisa. Nós vamos então trazer para cá, vou diminuir o tamanho aqui, para a gente poder... Aqui. Para a gente poder ter uma área de trabalho maior, tá? Então vamos lá. Aqui no início, eu consigo com zoom, segurando o botão Ctrl, rolando com o mouse, aumentar e diminuir o zoom do espaço. Permite que eu trabalhe melhor com isso daqui. Então vamos começar com um tamanho razoável, que dê para enxergar. E eu vou trazer então, primeiro, a minha bolha de texto. Aqui eu vou criar um bloco de conversa para a gente iniciar. Eu poderia criar tudo num bloco só? Poderia. Porém, quando a gente for verificar as respostas aqui dentro da plataforma, esse bloco contínuo, ele vai... eu vou perder o nome das colunas. Então, eu prefiro deixar blocos separados, tá? Vamos lá. O que nós fizemos ontem? Nós fizemos, então, primeiro umas boas-vindas, onde eu coloquei um áudio, e depois do áudio a gente foi pedindo uma série de informações. Então aqui, antes do texto até, eu vou trazer então áudio. E eu posso arrastar, veja que é fácil, eu posso colocar antes do texto, abaixo do texto e por aí vai. Quando eu solto o áudio, ou se eu tiver clicado em outra coisa, ao clicar dentro da bolha de áudio, ele pede para eu trazer o link de onde o áudio está, ou eu posso carregar. O que eu fiz? Eu criei lá no WhatsApp, mandei um áudio de uma conversa minha, baixei esse áudio no WhatsApp Web no computador e do jeito que ele baixou, eu vou trazer para cá. Não precisa ter mudança de formato, nada disso. Então vamos lá para a gente poder trazer esse arquivo então. Vou clicar aqui em escolher arquivo. E aqui eu tenho a pasta que nós usamos da oficina, onde eu tenho o áudio. Tem um áudio pergunta e tem um áudio boas-vindas. Nós vamos usar primeiro esse boas-vindas, vou clicar em abrir. Ele está carregando, pronto. Aqui eu tenho esse botão ativar reprodução automática. Quando ele está laranja, ele já está ativado. É melhor porque quando começar o teste ou a pessoa responder, automaticamente ele já vai iniciar o áudio direto, ela não vai ter que dar play. Nesse caso específico, onde eu quero que ela saiba o motivo do preenchimento desse formulário. Beleza, já está pronto. Vamos para o de texto. Aqui no texto, eu vou, então, pedir para ela me diga o seu nome, por exemplo. Beleza, aqui sou eu falando. Eu trouxe uma bolha de texto minha. Mas eu preciso que ela responda. Ela vai responder isso em formato texto. Então, eu preciso agora, nas opções de input, arrastar o texto para baixo desse daqui.
Tomem cuidado que dependendo de como eu colocar, ele pode ficar fora de ordem. Coloquei o texto aqui e aqui no placeholder eu vou digitar o que eu quero que apareça dentro da caixinha enquanto a pessoa não começa a digitar. Então, digite o seu nome. E o botão que vai aparecer para a pessoa, depois que ela digitar, vai ser enviar. Enviar. Pronto. Digite seu nome e enviar. Beleza. Agora, eu vou trazer uma nova bolha de texto e vou trazer também um novo input, que é o texto também. Vou colocar um embaixo do outro. Na bolha, eu vou digitar: informe a sua cidade e estado. Aqui eu vou colocar no botão enviar e no placeholder eu vou colocar informe cidade /UF. Beleza. Vamos agora abrir um novo bloco que é mais um texto e mais um input de texto. O que eu posso fazer aqui também, tá? Vamos excluir. Eu posso clicar aqui com o botão direito em algum que eu já fiz, copiar e Ctrl V no teclado, ele vai trazer aqui, ó. Repare que ele trouxe com o mesmo nome ali em cima. Depois nós vamos verificar essa questão do nome para ficar mais fácil vocês entenderem como que isso funciona. Beleza. Vamos colocar aqui então que eu quero que ele me diga qual centro espírita você frequenta. Opa, digitei tudo errado aqui. Vamos lá. Espírita você frequenta. Beleza. E aqui o placeholder eu vou mudar então para qual o seu centro. Informe o centro espírita. Beleza. Foi perguntado ontem também se a resposta da pessoa ela pode ser em áudio. Eu vou habilitar essa resposta mais para frente, mas aqui, ó, allow audio clip, ao ativar, você vai permitir que a pessoa mande um áudio com essa informação, tá? Então, nós temos aqui essa possibilidade também. Vamos ativar ela lá na frente. Aqui, nós vamos deixar um texto maior. Então, vou arrastar as perguntas para a esquerda e vou trazer, então, uma nova bolha de texto e uma aqui de texto também, um input de texto. E esse texto aqui eu vou deixar ele como texto longo, que é a possibilidade da pessoa digitar muito mais coisa. Vou colocar aqui no placeholder quais atividades informe as atividades. E o botão aqui vai ser o enviar. Enviar. Beleza. E aqui eu vou assim, ó, quais atividades de comunicação você desenvolve? Beleza. Então esse daqui, diferente do outro, só está ativado o texto longo, tá? E vou colocar então mais um que é pedindo ajuda sobre o que a gente pode melhorar, como fazer, quais as sugestões sobre a oficina. Então eu vou vir aqui em áudio, vou trazer então uma bolha de áudio, eu vou carregar
o outro áudio, que é a pergunta do formato. Está ativado a reprodução automática. E aí a resposta, também eu vou colocar que a resposta vai ser texto, pode ser um texto longo, e aqui eu vou habilitar um audioclip, tá? Essa questão das variáveis aqui, é importante a gente organizar, mas vamos organizar depois, para a gente ter isso exportado lá para a nossa planilha do Google. Não vou mexer com as variáveis ainda, a gente vai ligar tudo isso. Vamos fazer aqui um bloco de agradecimento, então vou colocar texto também. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos em breve. Beleza. Então vamos lá. Para funcionar, agora eu preciso conectar todos eles. Então nós vamos sair daqui do início e vamos sempre conectar com a borda mais externa. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, ele vai pular o meu áudio e vai direto para esse balão. Eu não quero isso. Então eu sempre vou colocar ele nessa borda mais externa. Vai fazer sentido quando você quiser levar ele para lugares diferentes, dependente da resposta, que em algumas situações você pule o áudio e coloque direto para ele responder alguma outra pergunta. Aí sim faria sentido você pular alguma parte. Nós hoje vamos usar da maneira mais simples, que é conectando sempre com a parte mais externa, ou mais superior, onde ele vai ficar toda a borda laranja. Vamos conectar. O que está acontecendo? Após essa pergunta, ele vai para o próximo grupo. Mais uma vez, eu poderia ter colocado tudo num grupo só, e uma pergunta, texto, input, texto, input, texto, input. Mas depois, na hora de verificar as respostas, isso não ficaria tão legal assim. Beleza, criamos alguma coisa, vamos agora visualizar ou testar se vai funcionar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à oficina de ferramentas digitais. Agora nós passaremos algumas perguntas que nos ajudarão a entender melhor a sua participação. Por isso, responda abaixo, sendo o mais sincero possível a cada uma das perguntas. Um grande abraço e até mais! E vamos então respondendo. Qual centro espírita você frequenta? SEACS. Qual atividade de comunicação desenvolve? Oficinas. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar? Seja horário, temas, formato, fique à vontade para escrever aquilo que faz mais sentido para você. Muito obrigado pela sua participação, nos vemos em breve. Está funcionando. Aqui eu já tenho ele pronto para começar. O que eu vou fazer para melhorar ele ainda mais? Eu vou deixar ele um pouco mais interativo com as pessoas. Então, vou fechar aqui o teste. E aqui na primeira pergunta, que a pessoa pergunta um nome, eu posso, de repente, colocar que eu quero só saber o primeiro nome da pessoa, não saber o nome completo. Mas eu vou colocar que aqui no texto, na input de texto, que é o laranja, eu vou lá embaixo, ó, tem a salve e a resposta é uma variável. Eu vou pedir para ele salvar com a variável nome. E vou criar, porque não existe ainda uma variável. E a partir daqui, eu posso deixar o texto mais legal. Por exemplo, aqui eu posso colocar bem-vindo. E aí eu puxar a variável clicando nessas duas chaves aqui em cima. Vamos ver como é que fica? Visualizar. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à oficina de ferramentas digitais. Agora nós passaremos algumas perguntas
que nos ajudarão a entender melhor a sua E participação. aí escrevi bem-vindo Por errado, isso, então. responda Vamos abaixo. lá. Tá funcionando. Eu posso usar essas variáveis. Bem-vindo é junto ou separado? Agora eu não vou lembrar. Mas ele está me xingando aqui, então deve ser separado. Beleza. Posso também criar uma variável para cada resposta, e isso é importante para depois a gente dar um passo adicional na exportação disso numa planilha externa. Vamos lá. Aqui eu vou colocar, para ele salvar essa segunda variável como cidade. A terceira variável vai ser centro. A quarta, atividades. Criar. A quinta, sugestão. Beleza. E no final eu posso deixar, então, muito obrigado, nome, pela sua participação. Nos vemos em breve. Pronto. Tenho aqui todas as variáveis. O que a gente vai fazer agora é ajustar o nome do bloco. E eu vou, antes de ajustar, mostrar para vocês como que ele fica. Então, ao clicar em publicar, ele já está me trazendo para o link onde eu vou compartilhar com as pessoas, seja via WhatsApp, seja via QR Code ou qualquer outra forma, tá? Aqui dentro ele não tem a questão da geração do QR Code internamente, mas eu vou ver sobre aquela integração, como é que ficaria. Beleza. Agora, vou pegar esse link aqui, vou colocar aqui teste, oficina 2605, por exemplo. Aqui vai ser o formato do meu link. Se eu clicar em copiar e vier para cá, ele já vai mostrar para nós ele funcionando. Tá? Não vou responder ainda por ali. Vamos clicar aqui em resultados. Ele até trouxe aqui, ó, baseado nas variáveis, tá? Quais são os nomes. Mas reparem que o grupo 5 ele não trouxe. O que é? Então vamos lá na nossa estrutura, aqui em fluxo, e a gente vai mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui nome, aqui cidade, neste outro centro, aqui atividades, sugestão, e o grupo 6 não tem nenhuma variável. Vamos lá de novo em resultados, vamos atualizar aqui. Ele ainda não mudou. Vamos forçar uma resposta para ver como é que ficaria. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui esse visual para a gente ver em tempo real as respostas chegando, tá? Vou trazer aqui assim e vamos lá. Nome, Pedro. Bem-vindo, informe sua cidade. Santa Rita do Sapucaí. SEACS. Se eu voltar aqui nessa tabela e der um F5, ele vai trazendo para mim quais são as respostas. Aqui ele ainda não atualizou o nome, mas ele daqui a pouco já deve corrigir, tá? Ele ainda está pegando os nomes que foram colocados automaticamente. Mas beleza. Até vou dar um Ctrl Shift R, que é para dar forçar uma atualização aqui, ver se melhora. Não veio. Mas, enfim, temos aqui então o nome, a cidade, o centro,
Voltando lá, a gente vai ter atividades. Algumas. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar? Seja horário, temas, formato, fique à vontade para escrever aquilo que faz mais sentido para você. Muito obrigado pela participação. Beleza. Já tivemos aqui, então, o registro de todas as respostas. O que eu acho muito interessante disso? Mesmo que a pessoa saia no meio do caminho, aqui no fluxo de respostas, eu vou ter registrado tudo que a pessoa respondeu, mesmo que ela tenha respondido só a primeira pergunta. Então, nós temos, em comparação com o Google, isso de mais importante. Por quê? No Google, muitas pessoas chegam ao final e não clicam em finalizar ou enviar. E elas acabam não mandando toda a sua resposta. Aqui, se a pessoa não finalizar, você já tem alguma coisa. O que eu já usei? Nome, telefone. A pessoa preencheu o nome e telefone e não preencheu mais nada. Mandei uma mensagem para ela. Falei, olha, vi que a gente mandou, você começou a responder e não finalizou. Tem interesse em continuar respondendo? A pessoa, é mesmo. Tocaram a campainha aqui, eu fui atender e esqueci. Mandei o link e ela foi lá e fez o preenchimento de novo. Vamos agora lá no fluxo dar um passo a mais, que é levar essas coordenadas todas a uma planilha, tá? Vantagem da planilha. Digamos que você está coletando inscrições para um evento. Só vai para essa planilha quando chegar no final do fluxo, onde ele entenda que a pessoa percorreu todo o caminho, respondeu tudo, e aí ele manda todos os dados para essa planilha. Os resultados intermediários vão ficar salvos aqui dentro. Você pode acessar a qualquer momento e exportar aqui como uma planilha. Porém, aquela das inscrições que foram de fato efetivadas vão estar separadas numa planilha à parte. Estando no Google, você pode compartilhar com mais pessoas esse acesso. Beleza, então vamos lá. Para isso, eu preciso criar uma planilha no ambiente do Google Drive da mesma conta com essas variáveis, ou esse cabeçalho: nome, cidade, centro, atividades, sugestão. Com isso daqui eu consigo dar início. Então vamos abrir uma aba nova e vamos lá no Google Drive. Vou aqui criar um novo, planilha do Google, e vou colocar aqui então nome, cidade. Com o botão Tab eu vou para o lado, centro, F2 para corrigir aqui, atividades, sugestão. Acho que foi isso. Nome, cidade, centro, atividades e sugestão. Vamos lá? Nome, cidade, centro, atividades e sugestão. Beleza. Isso feito, nós vamos vir aqui para baixo nas integrações e arrastar esses sheets aqui para o final. Certo? Eu ainda não liguei ele, mas no configure ele vai pedir para eu adicionar uma conta que tem uma planilha. Eu vou usar a mesma, continue com Google, a mesma conta que eu estou usando, continuar, e aqui eu vou selecionar tudo para ele poder encontrar esse arquivo lá. Então, continuar. Beleza. Vamos de novo aqui em configure, e agora ele fala para mim, selecione uma planilha, mas a minha planilha está sem título. Então, eu vou colocar aqui no título dela, vamos fechar aqui, vamos colocar aqui no título dela. Eles mudaram onde que vai o título, que beleza. Então, achei. Estava escondido aqui nesse cantinho, tá? E aqui, em vez de planilha sem título, vou colocar aqui, ó, oficina typebot.
Beleza. Então, agora sim, lá no Typebot, eu vou selecionar aqui, ele já me sugere, então, essa como primeira. Selecionar. E aí ele pergunta qual que é a tabela. Dentro dessa planilha tem essa tabela aqui, página 1 aqui, ó. Então, a gente vai clicar aqui, página 1. Perfeito. Agora ele já sabe o que é para fazer lá dentro, que é para conversar com essa planilha aqui. Mas o que ele vai fazer? Ó? Selecione uma operação. Vamos clicar aqui e inserir uma linha. Então ele terminou, ele vai colocar uma linha nova lá dentro. E o que eu vou levar lá para dentro? Então eu vou adicionar agora os valores que eu quero. E aí ele traz aqui, ó. Eu selecione uma coluna nome. Eu vou pedir para ele gravar a variável nome. Ou vamos selecionar aqui de baixo, ó, nome. Adicionar valor. Selecione a coluna, cidade, a variável cidade. Adicione valor. Selecione uma coluna, centro e assim por diante. Então, como eu coloquei o nome das colunas e as variáveis com o mesmo nome, fica mais fácil de eu montar isso daqui. Vou só seguir a sequência e colocar a última que eu quero, que é sugestão. Sugestão. Pronto. Já está feito. Agora nós vamos ligar ela aqui e nós nem vamos responder ela fora. Nós vamos fazer um teste aqui interno, tá? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Oficina de Ferramentas Digitais. Agora nós passaremos algumas perguntas que nos ajudarão a entender melhor a sua participação. Por isso, responda abaixo, sendo o mais sincero possível a cada uma das perguntas. Um grande abraço e até mais. Quais atividades? Biblioteca, mural e palestra. Na sua opinião, o que a gente pode fazer para melhorar? Seja horário, temas, formato, fique à vontade para escrever aquilo que faz mais sentido para você. Pronto. Lá em cima apareceu, ó, Successfully Inserted Row in Oficina Typebot, página 1. Então ele já terminou, mandou mensagem e mandou lá as respostas. Então repare que agora eu tenho aqui as respostas organizadas, tá? A sugestão ele não trouxe aqui, então possivelmente tem algum ajuste a fazer lá na coleta de informações. Vamos lá e vamos ver o que está acontecendo aqui. Então aqui é para ele definir sugestão. Do áudio clipe vai ser sugestão. Tá, então aqui foi bobeira minha. Vamos lá. Quando eu responder em áudio, ele vai salvar na palavra sugestão. Então eu vou colocar aqui a sugestão áudio. E quando for o texto, ele vai salvar aqui em sugestão. Aqui em cima deixa eu só colocar áudio de novo e mandar criar. Áudio e criar. Beleza. Então, dependendo, se for texto, ele vai salvar em sugestão. Se for áudio, ele vai salvar em sugestão áudio. Então, eu preciso lá na minha planilha colocar aqui sugestão áudio. E vamos ajustar o Typebot para ele receber essa informação aqui. Então, vou colocar lá embaixo, adicionar valor. E aí eu vou pegar, então, sugestão áudio e a variável sugestão áudio. Pronto, está feito. Vamos reiniciar mais um teste. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Oficina de Ferramentas Digitais. Agora nós passaremos algumas perguntas que nos ajudarão a entender melhor a sua participação. Por isso, responda abaixo, sendo o mais sincero possível a cada uma das perguntas. Um grande abraço e até mais.
Beleza. A princípio tudo funcionando. Ok, vamos enviar mais essa. Atividades várias. Na sua opinião, o e que aqui a ele gente abre pode a fazer possibilidade para de eu melhorar? digitar Seja e enviar, horário, ou temas, eu mandar formato. um áudio. Fique à vontade para Vamos escrever testar se ele vai aquilo conseguir que captar faz o mais áudio, porque eu estou sentido para usando ele para você. gravação do vídeo, tá? Permitir acessar o site, ok. Olá, tudo bem? Eu gostaria que fosse divulgado com mais tempo para que eu pudesse me organizar as datas e também receber informação mais detalhada de quais as ferramentas serão utilizadas. Ele criou uma linha nova na tabela e agora ele traz para mim o link do áudio. Vamos para o link. Olá, tudo bem? Eu gostaria que fosse divulgado com mais tempo para que eu pudesse me organizar as datas e também receber informação mais detalhada de quais as ferramentas serão utilizadas. Então, está funcionando. Esses que são testes internos, eles também vão para dentro da planilha porque ele chegou no final do fluxo. Mas eles não vão vir aqui para resultados, porque os resultados só vão gravar aquilo que for respondido pelas pessoas através do link. Então, os testes que você está fazendo, eles vão gerar para a planilha, mas depois, mandou o link para o pessoal, divulgou, eles vão ter essa possibilidade de utilizar em qualquer meio que eles estejam, e você recebe as informações tanto aqui na planilha resultados quanto na tabela. Uma coisa importante é que quando você tira de publicação, esse botão resultados aqui, ele some e você não vê mais as respostas. Por isso eu gosto de mandar para uma planilha externa. Mas é questão de gosto, tá? De repente, antes de tirar da publicação, você vem aqui e exporta toda a planilha. Ele vai gerar um arquivo CSV que é lido em formato Excel. Deixa eu dar um F5 aqui, porque ele estava publicado e está tentando fechar o typebot para novas respostas. Ou despublicar. Pronto, despublicou. Quando despublica, ele desaparece as respostas. Eu preciso publicar de novo para voltar a ver os resultados. Não é perdido, mas tem esse detalhe que é importante se atentar. Então, não fez a planilha, clica aqui nos 3 pontinhos, exportar tudo, tem que vir com o mouse até ele ficar cinza de alguma forma, tá? E aí você vai exportar e ele vai levar isso para uma planilha que vai ser aberta para vocês no Excel, mas é uma planilha no CSV, que ele separa as colunas com ponto e vírgula. Eu aqui vejo em texto, porque eu uso no dia a dia no meu trabalho. Bem simples, tá? Não tem muita frescura. Aqui eu mostrei para vocês o passo a passo completo de estruturar ela de uma forma mais simples, mais complexa usando as variáveis, exportando para uma planilha. E agora o que a gente pode tentar fazer, e aí a novidade, é a questão desse QR Code aqui. Vamos ver o que ele tem de opção aqui, ó. Gerar um QR Code. E aí ele tem aqui, ó, a data, ou seja, o dado, né, a informação, pode ser uma URL ou qualquer texto ou data que você queira colocar no QR Code. E salvar QR Code em uma variável, tá? A gente não vai usar essa variável aqui. Vamos pegar aquele link que a gente tinha criado. Aqui na verdade ele vai ser usado só para conversa com o cliente. Então se eu colocar, vamos colocar lá no início, tá?
vamos fazer o teste agora, visualizar. Ó, QR Code, a imagem não foi especificada. Então aqui eu tenho que gerar uma imagem primeiro, trazer ela aqui para dentro, para mostrar para o cliente na hora que eu for subir essa opção. Eu posso trazer aqui algum dado dentro dela, mas eu preciso trazer isso no formato de um link para esse QR Code. Então não vai funcionar para a gente exportar para o cliente. Eu vou tentar fazer isso daqui. Ou melhor, não vou fazer não. No próximo encontro, finalzinho do mês de junho, se não me engano, dia 28, nós teremos a oficina de Canva. E lá no Canva a gente vai falar como que faz a geração de QR Code de forma bem simples e tranquila, tá? Vou excluir aqui esse e vou ligar novamente. Uma coisa que eu vou fazer para vocês aqui, 3 pontinhos, exportar fluxo. E ele gerou um arquivo no formato JSON. Eu comentei ontem que esse formato de arquivo aqui, ele é um formato estilo programação. Então ele traz aqui todas as variáveis, qual que é a versão, o nome, os eventos, a ID, tudo de forma organizada, de modo que ele entenda a posição de cada item no quadro e assim por diante. Beleza. Pedro, como que eu importo isso então? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui e vou mudar de navegador. E eu vou para o navegador que nós estávamos usando ontem, tá? Que é esse daqui. Então vamos lá. Ontem estava usando esse daqui, tá? A gente até brincou com a questão do uso de imagens e tudo mais. Vou voltar na tela anterior e vou criar um typebot, importar um arquivo. E agora eu vou em Downloads e vou selecionar aquele que ele tinha importado e vou abrir. E pronto, está aqui. Agora, esse daqui é dessa conta nova. Eu posso fazer qualquer modificação que eu quiser. Posso colocar aqui que é meu typebot, que ele vai ter, inclusive, na hora de publicar aqui, ele vai ter, inclusive, links separados. Você vai criar um novo link para você, tá? E aí, assim, fica mais fácil de vocês interagirem com o uso, brincar, mudar aquilo que vocês querem mudar e tudo mais. O que é importante? Esse daqui, ele não vai conseguir conversar com aquela planilha, porque eu estou usando uma conta diferente. Então, o detalhe adicional que vocês vão ter que fazer é criar uma planilha com esses campos que nós fizemos e adicionar ela aqui. Aí ele vai pedir, de novo, autorização para você vincular com a conta do Google dessa daqui, no caso aqui da comunicação, deu a autorização, seleciona tudo e continuar, e aí vocês vão criar lá no Google Drive essa planilha, porque agora, se eu buscar, não existe ela aqui, tá? Então eu preciso fazer a planilha primeiro lá no Drive e depois retornar para cá. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar disponível o link para esse arquivo JSON na descrição desse vídeo e também vou colocar lá no grupo e vou seguir acompanhando as dúvidas de todos vocês por lá. Um grande abraço e até mais!